Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Cá estamos com essa voz sensual de quem acabou de acordar e vamos falar sobre celebridades com set roletado. Esse vídeo vai ser muito gostoso de fazer e depois que eu terminar de fazer, eu vou me orgulhar muito de ter feito. Mesmo que pouquíssima gente preste atenção, tem alguns vídeos aqui nesse canal que são os meus queridinhos e esse vai entrar para a lista. A gente vai falar basicamente sobre toda essa polêmica que gira, que acontece aí em torno do Marcelo Tasso, que eu fiquei sabendo dessa treta porque eu sigo esse Henry Bugalho, que é um cara, para mim, de bastante discernimento, bastante coerente. Ele expõe de maneira sensacional tanto a opinião dele em relação ao Roda Viva, quanto a opinião dele depois sobre o que aconteceu, sobre o que as pessoas falam, né, em relação ao Roda Viva. E aí agora eu quero sair um pouco pela tangente. Vai ser muito gostoso porque ao sair pela tangente eu vou poder falar um pouco sobre o meu posicionamento político sem gerar aqueles latidos que esses gatilhos geralmente causam. Vamos falar sobre celebridades roletadas e vem comigo que você vai entender o que eu quero dizer com isso. Você já jogou roletado no BDO? Para quem não joga BDO e não sei como veio para aqui nesse canal, no BDO a gente tem esse set aqui. E nesse, eu não consigo abrir agora para mostrar, mas nesse set a gente é muito fácil chegar no PRI, no DU, no TRI, é muito fácil chegar até o TRI. O TET é um nível bastante difícil de conseguir, e existe o sonho de todos, que é o nível PEN. Eu tenho só uma ferramenta no meio de todas as que eu tenho. Então eu jogo esse jogo há mais de 3 anos e eu só tenho um item PEN na minha conta feito por mim. E comprar também. Eu me dedico muito a enchantar as coisas ao invés de tentar comprá-las. E até porque elas não estão disponíveis no mercado. Então, um item PEN foi tudo que eu consegui na vida. E a gente vive tentando chegar nesse item PEN. E para chegar nesse item, a gente sacrifica tudo que a gente tem. A gente meio que vive pobre, porque a gente vive tentando chegar nesse nível. Isso emula muito a pirâmide de Maslow e isso emula muito a vida de celebridades e a vida de muitos seres humanos como nós mesmos. E é engraçado porque a gente começa na pirâmide de Maslow lá. Primeiro a gente precisa das nossas necessidades básicas, essenciais. Então, sem comida, sem roupa e sem abrigo, você não pode esperar que uma pessoa tenha moral. Primeiro o estômago, depois a moral. Existe um ditado, né, um dito que é praticamente uma lei: primeiro estômago, depois a moral. Você não espera a moral de uma pessoa com fome. Daí eu tiro o meu meme, que é geralmente minha frase de status em Facebook, em WhatsApp, que é primeiro o café, depois a moral. Sem café nada funciona, nada existe. Mas isso é piada. Depois, quando você tem comida para 2 meses, você precisa de segurança. Então não basta você ter a comida, você tem que conseguir guardá-la. E quando o seu estoque de comida para os próximos 5 anos está garantido, porque está na sua conta no banco de investimentos, você precisa começar a pensar na sua posição social, na sua influência no seu grupo, e aí você começa a partir para coisas mais abstratas, e tem gente que fica a vida inteira tentando alcançar. E na tentativa de alcançar o quinto, muitas vezes você sacrifica tudo que você tem e acaba lá no primeiro. Então, independente de quanto dinheiro você ganha na sua vida, é muito provável que você volte pro TRI se você fizer pro PRI, pro nível 1, se você fizer muita cagada. E às vezes, quando você faz muita cagada em determinado ponto da sua vida, você não tem combustível mais para conseguir recursos para voltar pro jogo, para voltar para a escalada. E é por isso que muita gente abandona esse BDO. Por quê? Porque roleta. E uma vez que uma pessoa ela consegue fazer 150 milhões em uma hora, quando ela roleta esse item, por que a gente sobe esses itens? Para produzir cada vez mais rápido aquilo que a gente já produzia. Então, uma vez que a pessoa experimenta como é produzir 150 milhões por hora, quando ela se vê full PRI é um termo que a gente usa nesse jogo aqui para dizer que todos os itens da pessoa estão no primeiro nível, aí ela se vê fazendo, por exemplo, 7, 8 milhões por hora e não mais 150. Olha, quem experimentou fazer 150 mil reais por mês tem muita dificuldade de sobreviver com 8. Quem acostumou a viver com 150 mil reais, quando se vê vivendo com 8, com 9, embora seja uma coisa que você não morre de fome, vive muito bem, muito acima da média do brasileiro, ainda assim essa pessoa tem dificuldade de viver nesse patamar. Por quê? Porque ela experimentou um nível acima.
Hoje eu reconheço o privilégio que foi para mim ter sido filho de um geriatra que tinha uma clínica geriátrica. Por quê? Porque eu escutei inúmeras histórias de pessoas no final de suas vidas. E no final de suas vidas eu consegui escutar a história de muita gente, ou de muitas famílias, falando sobre toda a trajetória da pessoa que culminou com a estadia dela naquela clínica de repouso. E você vê histórias de muito arrependimento, de muita amargura, de pessoas que tiveram muita coisa, ou que ainda tinham muita coisa, e você vê histórias de realização plena de pessoas que a vida inteira tiveram muito pouco. E acho que de forma subconsciente isso colocou um pouquinho do que eu acho que eu posso reconhecer como sabedoria na minha mente, porque a vida inteira eu pouco liguei para o nível PEN da existência. Eu sempre busquei a estabilidade do nível TRI. Então, enquanto eu vejo pessoas querendo demonstrar, lutando muito para conseguir dinheiro e lutando por formas para conseguir ostentar esse dinheiro que elas conseguiram. Por que parou? É porque eu não estava com um mosquete. Esse mosquete aqui, que eu não tô com ele aqui, ele é muito bom, porque aí quando ela grita de felicidade por ter pego um item raro... não, é porque eu tomei um DC. Basicamente o servidor, quando tem atualização, geralmente falta algum pedaço, e aí para aplicar esse pedaço geralmente a conexão cai. Isso é bem comum depois de manutenções do jogo. Onde eu estava? Sim, enquanto eu vi muita gente começando a, entre aspas, corrida, porque afinal de contas eu não vejo a vida como uma competição. Enquanto eu vi muita gente correndo para conseguir dinheiro, e quando a pessoa consegue um trabalho que lhe dá muito dinheiro, o que ela consegue? A camada 1 e 2 da pirâmide de Maslow. Eu vi muita gente também se perdendo na terceira camada. E o que é a terceira camada? Não basta ter dinheiro, eu tenho que mostrar que eu tenho dinheiro para ser respeitado como tal. E aí eu vi pessoas investindo todos os recursos para morar em determinados bairros ou para determinados modelos de carro, para garantir que elas seriam reconhecidas socialmente nesse patamar. E isso nunca foi prioridade para mim. Então hoje as pessoas elas começam a cogitar a ideia de que comprar uma casa financiada em 30 anos talvez não seja tão esperto assim, porque você não paga o aluguel do imóvel, mas afinal de contas você não tem um imóvel porque ele é do banco até você quitar, e você paga um aluguel muitíssimo caro do dinheiro que às vezes excede o valor do aluguel, desconsiderando aí que você, ao morar de aluguel, pode sair de casa a hora que você quiser e não fica amarrado à venda do seu imóvel dependendo do nível de desespero que você tem. Bom, e aí eu dei uma desvirtuada, fui longe para uma coisa que não tem nada a ver. Mas perceba, entre viver uma vida de ostentação e de viagem, de coisas que nem são tão importantes assim para mim, mas porque eu quero ser visto de determinada forma, eu não para isso eu não sacrificaria a estabilidade de poder viver com tranquilidade pro resto da vida. Então, por ter crescido numa clínica geriátrica, brincando lá, sem consciência de nada, e por ter me exposto involuntariamente a muitas histórias de vida, desde muito cedo, a minha preocupação foi com uma estabilidade sustentável. E que estabilidade sustentável seria essa? Quando eu estava trabalhando no Japão, o meu trabalho ele demandava força física. Eu precisava ser resistente, por quê? Porque eu precisava trabalhar em fábrica. Eu trabalhei na fábrica da Suzuki já. Eu trabalhei fazendo peças para Toyota. Eu trabalhei fazendo fibras de vidro que vão para correias dentadas de carro. Talvez você nem saiba que a correia dentada do carro do seu pai ou seu é feita de fibra de vidro ali. Tive muito trabalho desgraçado, mas eu sempre quis fugir dali. Por que eu sempre quis fugir dali? Eu falei, uma hora eu vou ter 40 anos. Eu falava isso com 22, 23. Eu falei, uma hora eu vou ter 40 anos. E meu corpo não vai estar bom mais para esse tipo de trabalho. E a comida da minha família não pode depender da minha força física no momento da minha velhice. E cá estou com 40 anos com a lombar tudo fodida, e se eu tivesse que trabalhar na fábrica da Suzuki hoje, de verdade minha família passaria fome. Mas aí, ok, eu comecei a trabalhar com RH no Japão, e aí quando eu comecei a trabalhar lá com recrutamento, treinamento, vender mão de obra para empresas, o famoso tantrouxa, só que eu fazia Igyo também. Quando você se vê num papel desse, você tem um outro problema. Dá para envelhecer dessa forma? Não, porque eu olhava para o Japão e eu via uma sociedade em constante transformação. Eu via a mão de obra brasileira, ela é cara e ela não é abundante, ela não sobra, e você precisa ter sobra de mão de obra. Pessoas de outros lugares virão
virão filipinos, virão vietnamistas, virão pessoas de outros lugares, e aí a gente tende a não ter estabilidade. Então, o que adianta eu ser o cara do RH, ou o cara recrutador, ou o cara que consegue convencer a empresa a contratar meus funcionários, se o mercado japonês não tiver demanda para isso? Eu pensava, não, eu preciso sair daqui. Quando eu voltei para o Brasil pensando em estabilidade, eu comecei a dar aula de inglês para levantar uma grana para ver onde é que eu ia trabalhar. E aí, de repente, eu percebi que esse é um trabalho sustentável. Esse é um trabalho sustentável porque eu posso fazer esse trabalho mesmo na minha velhice. Eu posso fazer esse trabalho mesmo durante uma crise, mesmo durante uma pandemia. Se eu tiver mercado suficiente, se eu construir um portfólio estável que me garanta, entre aspas, uma certa estabilidade, porque nada é estável nesse mundo, eu posso viver com relativa tranquilidade. E ao perceber que eu já estava há praticamente 3, 4 anos sem sair de casa, morando em São Paulo, que estava perto de todos os grandes escritórios nos quais eu encontrava demanda, eu percebi que eu poderia morar em qualquer lugar do país ou do mundo, e aí eu optei por uma vida mais tranquila. E você perceba que eu nunca vou chegar no nível PEN, mas para mim não precisa. É como se eu me satisfizesse com o nível TRI e esse nível TRI me garantisse estabilidade. Então eu consigo viver uma vida sem me preocupar necessariamente, claro que me preocupo, tá, gente, pelo amor de Deus, mas sem me preocupar com a sustentabilidade da minha atividade. Como se, por exemplo, eu dependesse da minha condição física ou da minha aparência física atualmente. Então, se eu fosse um jogador de futebol, eu estaria preocupado com a manutenção da minha forma física, com o meu joelho, com o estado do meu joelho, e com o fato de, pelo mero fato de envelhecer, eu estar abrindo espaço para essa nova geração que vem com todo o gás, que vem com o fôlego da juventude. Se eu fosse uma modelo linda, bonita, eu estaria preocupada com o quanto tempo, o passar do tempo me tiraria do mercado. Então perceba que quanto mais a sua carreira ela depende do momento, do momento auge do florescer ali da sua habilidade ou da sua beleza, mais sábio você tem que ser no uso dos recursos. É como se você fosse permitido um set full pay durante 2 meses e depois tudo isso fosse retirado de você. Então, assim, ser uma celebridade mirim, ser uma celebridade teen, ser um jogador de futebol revelação, ele te coloca um set full pay na mão durante aí um curto período de tempo. E se durante esse tempo você não conseguir todos os recursos, quando esse set for tirado de você, você não consegue começar a sua escalada para uma segunda fase da sua vida num nível mais sustentável. E essa é a introdução do meu vídeo. A introdução levou o vídeo inteiro. E essa é a introdução do meu vídeo sobre celebridades roletadas. O que é uma celebridade roletada? É legal quando você pega alguém que passou por esse boom da fama, que teve uma queda muito grande, que se recuperou e atingiu um patamar que você fala, nossa, que da hora, que legal. Teve tipicamente essas mulheres muito bonitas, como Débora Blando, aquela outra Venturini, que eu esqueci o primeiro nome dela, mas é uma paquita lá. Quando você vê a sabedoria que essas pessoas adquiriram por ter um momento de full pay, por roletarem o set, perderem absolutamente tudo, começarem uma nova escalada e ainda assim chegarem a um ponto de equilíbrio onde elas conseguem tocar a vida delas de maneira satisfatória, é muito recompensador, porque outras pessoas elas simplesmente não têm essa sorte. Outras pessoas elas chegam no auge, elas chegam num nível full pay e aí elas começam a viver, elas adaptam o estilo de vida, elas adaptam a meta da vida delas a um patamar PEN. E aí quando elas começam a cair de nível, por não aceitar a dor do roletar o set, quem já roletou o set, quem já perdeu o item e não conseguiu voltar mais, sabe de que dor eu estou falando. Quando você perde tudo isso e não consegue mais começar a sua jornada, isso começa a doer muito, isso começa a pesar muito. Agora pense, quantas celebridades tiveram... E aí, assim, eu odeio dar esse tipo de exemplo, porque parece que eu estou querendo me divertir em cima da dor alheia. E a última coisa que eu quero fazer na minha vida, gente, é isso. Mas pense... você pode sem muita dificuldade pensar... Cadê meu traje? Ah, tá aqui. Tô cego.
Não tem uma atriz da Globo que era uma paquitinha, ela era bonitinha, ela fez um monte de papéis e de repente ela envelheceu, se viu velha e se viu pobre, porque ela não conseguiu fazer o acúmulo de recursos necessários para viver a velhice dela. E o que ela fez? Ela aceitou propostas para entrar para a indústria pornô. Só que ela não estava preparada emocionalmente para isso. E o público ele foi muito cruel com ela. As críticas do público em relação à pornografia que ela fez, o público foi todo muito cruel. O que aconteceu com essa mulher? Ela entrou num quadro de depressão profundo e acabou por se matar. Adoeceu também por consequência talvez dessa depressão, e aí acabou por se matar. Eu faço tão pouco essa receita que eu esqueci o que vai nela. A gente precisa de folha de espírito e sangue de lagarto. Não sei nem se eu tenho esse sangue aqui. Tem. Não fuja não, tô acabando. Não coloquei o traje. Vou colocar o traje de peito ruim. Pronto, acabei. O que eu tinha que fazer aqui? Veja, quantas outras histórias dessa você conhece? Quantos artistas você conhece que no fim de suas carreiras eles começaram a vender a depreciação da própria imagem, a vender, literalmente, a vender a depreciação da própria imagem para conseguir alguma quantidade de recursos. Uma propaganda muito marcante é porque eu assisto muito pouca televisão, então eu tenho pouquíssimo acesso às propagandas que aparecem na televisão. Mas uma propaganda de televisão que eu lembro muito bem é de alguns anos atrás, talvez já faça bastante anos, gente. Era do Biafra. Biafra era um cantor que, tipo, era assim, sabe esses cantores de canal que quase ninguém assiste? Ele já não era um cantor lá muito de grande relevância. Eu achava ele ruim, eu achava ele brega, mas ele tinha um público. Era inegável que ele tinha um público. Dessas celebridades aí feitas pelo Silvio Santos e mantidas por ele. Talvez, eu posso estar sendo muito injusto. Mas o Biafra, ele sumiu, e aí, assim, você criou uma lacuna aí de mais de década. De repente, eu vejo uma propaganda do Bradesco Seguros. E um ladrão entra no carro, ele rouba o carro e ele sai a grande velocidade e de repente um cara começa a cantar no banco de trás e ele olha pra trás e tá o Biafra lá cantando e é tão ruim, mas é tão ruim que o bandido ele faz uma cara de nojo, para o carro e sai do carro e vai embora. E aí a propaganda do seguro, ela fala assim, cara, vai que o seu carro não vem com o Biafra cantando, é melhor você ter o Bradesco Seguro. Eu dei muita risada porque e não dá pra você falar que o Bradesco é vilão, porque o cantor, o ex-cantor, ele aceitou esse trabalho e o trabalho foi extremamente rentável para ele, porque quanto custa a depreciação de uma imagem de uma pessoa? Esse cara ganha uma puta grana. O que eu quero que você perceba é que a gente tem mais ex-celebridades do que celebridades, porque elas duram muito pouco. Então, se uma celebridade ela fica aí 2 carnavais, a gente tem muito mais ex-celebridades do que celebridades, o que torna isso um campo muito frutífero para quem precisa da capitalização de pessoas famosas que foram relevantes para a sua vida em algum momento dela. Quando você era adolescente, quem é que estava no auge e quem que cantou aquelas músicas e quem que fez aquelas novelas que você mais amou, que você mais viveu, que foram palco dos momentos mais marcantes da sua vida e que depois te trouxeram lembranças, que você gosta muito. Então, quais foram os seriados que te marcaram? Para a grande maioria da nossa população foram as atrizes, os atores da Globo, porque eles e os cantores que passavam lá. Percebe? Se você agora sim a gente entra no cenário político. Se você é um político, você precisa de votos. Se você precisa de votos, você precisa de uma estratégia para conseguir esses votos. Se você precisa de uma estratégia para conseguir esses votos, você vai nas mais eficientes.
Ué, se você vai para uma abordagem. Se você começa a jogar com uma classe, a primeira coisa que você pergunta é que set é melhor. E aí a comunidade te responde: só tem um, trouxa. Todo mundo usa o mesmo item. Ah, tá bom, mas aí o que eu foco nos acessórios? Ah, você foca precisão. Ah, beleza. Se você vai começar uma nova carreira, você vai focar naquilo que é mais eficiente. E o que é mais eficiente na política? São as estratégias com características fascistas. As estratégias com características fascistas. É nós aqui, é o nosso feixe, é o nosso grupo, e nós somos contra eles. E eles querem acabar com a gente, eles querem nos destruir. Então, assim, a polarização, para você ser eleito, para você ter acesso àquele fundo eleitoral de bilhões aí, para você ter acesso a todo esse dinheiro, você precisa ser eleito. Para você ser eleito, você precisa de técnicas fascistas. Para você angariar simpatia das pessoas que votam, você precisa ser apoiado por pessoas que sejam benquistas, bem consideradas pela pessoa que vai votar em você. E quem melhor do que atores e atrizes da Globo para te apoiarem, para que as pessoas que estão indecisas também te apoiem? Quem usou isso? Bolsonaro, esse desgraçado? Não. Lula. Lula começou com isso. Mas antes do Lula, Collor fez isso. Perceba que o Collor, ele teve uma série de celebridades apoiando o cara de maneira aberta, escancarada. Depois veio o Lula. E assim, imagina que eu vou sair do campo de ator e vou pro de cientista, mas você vai entender que é muito, muito parecido. Você está trabalhando no laboratório, o laboratório te apoia. De repente você tem a cagada de fazer um teste de vacina lá e esse teste dá certo. Puta merda, você ficou conhecido mundialmente como o cara que descobriu a vacina. Por quê? Porque você estava trabalhando lá com todos os recursos que o laboratório já tinha, com toda a equipe que te ajudava, vindo da faculdade de onde você veio, você deu a sorte de descobrir esse negócio aí. Você ganhou o Nobel, você ganhou uma puta grana, você foi pro nível PEN, você comprou uma mansão, você comprou uma casa, casou com uma mulher gostosa, pegou um puta carro, começou a pagar um monte de amantes para elas fazerem um monte de coisas na sua vida, e de repente o dinheiro do seu Nobel acabou. De repente, todo aquele dinheiro que você tinha, ele foi gasto. E aí você volta para o laboratório e começa a trabalhar e nunca mais você dá a cagada de inventar uma nova vacina novamente. Então você tá fudido, você não tem grana, porque você não foi sábio ao longo da sua vida. E aí o que você faz? Aparece um cara, bate na sua porta e fala assim: você ganhou Nobel? Ganhei. Você consegue ganhar outro? Não. Você tá precisando de dinheiro? Tô. Fala que meu remédio funciona? Não, porra, mas o seu remédio não funciona. Mas e se eu te der $500 mil? Oi? Eu te dou $500 mil só pra você falar que você toma esse remédio. Você não precisa falar que ele funciona. Fala que você toma esse remédio. Por quê? Porque aí no dia seguinte aparece uma manchete de jornal assim: doutor, ganhador de prêmio Nobel, tá lá tomando a clorocoisa e se curou. Você faria isso? Será que aquela Nise, aquela doutora lá, ela sacrificaria a imagem dela no Einstein, que nunca deixou milionária? Será que ela sacrificaria a imagem dela para defender uma coisa que ela não considera verdade, mas que poderia ser extremamente rentável? Então, imagina todas as celebridades que fizeram fama no momento auge da beleza de suas vidas. Aí, de repente, elas não são mais bonitas. Quando você pega uma Regina... Não vamos falar Regina Duarte, vamos falar outra. Quando você pega uma mulher que já foi muito bonita, mas que não consegue o lugar de paquitinha da novela, porque ela já não está mais na flor, no auge da idade dela, e ela foi substituída por uma nova geração de paquitinhas, e ela não consegue mais emplacar, ela não consegue mais ganhar o Nobel, ela não consegue descobrir uma nova vacina, e aparece alguém e fala: você não quer falar que a Terra não esquenta, não? Ou você não quer falar que você gosta muito de mim? O PT, ele fez isso e ele destruiu ídolos de toda uma geração. Por quê? Porque as pessoas, elas viram uma desconexão brutal entre a realidade que elas viam uma decadência econômica, moral no país, na descoberta de uma decadência moral. Não foi uma decadência moral. A descoberta, a evidenciação de uma decadência moral e uma decadência econômica muito grande numa época em que os grandes ídolos da vida deles, aquelas pessoas que os fizeram sonhar, vibrar, colocar posters na parede da casa, eles viram o país e a família deles começando a passar necessidade no momento em que os grandes ídolos da vida deles estavam lá falando que o governo era bom, falando que o governo era legal.
Então você olha para emissora de televisão que tinha todas essas estrelas que estavam falando que esse governo era bom, que ele defendia a justiça e a igualdade, enquanto estava ocorrendo uma grande uma maquinação do Estado ali, envolvendo todos, absolutamente todos os partidos. Então a pessoa ela se ressente como se ela tivesse de fato sido absurdamente traída. E ela fala basta, porque assim, eu não tenho mais ídolos. Além de estar fudido de grana, eu não tenho mais ídolos, porque todas as pessoas que eu admirava, elas apoiam uma pessoa que é ruim, a representação do mal. Aí o que aparece para te tirar dessa situação? Um outro fascista, um outro cara que usa exatamente as mesmas técnicas. E que vai passar por todos os estágios que o Lula também passou, porque o Lula era o Bolsonaro no começo da carreira dele. Aí de repente ele começa a mudar de tom, ele começa a ficar cada vez mais bonzinho, ele começa a virar cada vez mais paizão. O Bolsonaro ele virou as costas devido à oportunidade da pandemia e aos perrengues da pandemia, ele virou as costas ao eleitorado que o elegeu e agora ele está abraçando os pobres. Então agora o Bolsonaro é o cara dos R$600. Então, já que ele não tem mais o apoio da classe que o elegeu, de grande parte da classe que o elegeu, ele está fazendo um novo rebanho nas áreas que tem mais necessidade de assistencialismo, e esse assistencialismo, neste momento, ele é devido. Tem um vídeo aqui no canal que diz: o governo tem que te dar dinheiro. Por que o governo tem que te dar dinheiro nesse momento? Tem mesmo que te dar dinheiro. Só que você está usando esse dinheiro que tem que ser dado para as pessoas no momento de pandemia de palco, de trampolim político. Aí ele muda de público. E o que ele faz? Ele começa a regimentar outros ídolos. Por exemplo, Regina Duarte. Aí quando você vê a Regina Duarte falando aquela barbaridade do tipo: mas olha pra frente, se foi torturado, tanto faz se morreu, não, eu sou da vida. Que bonito esse discurso. Que bonito, só que ele é descolado da realidade. E então chegamos no vídeo do Marcelo Tasso. E aí aqui eu vou me dar a liberdade de fofocar e especular. Eu não afirmo e não acuso porque eu não posso, porque eu não tenho informações suficientes. O Ernesto Varela é um personagem sensacional do Tasso. Ele participou da infância de muita gente, e ele participou da infância de muita gente, e ele é uma pessoa inteligentíssima. O Marcelo Tasso, ele é uma pessoa inteligentíssima. Só que ele viveu o momento do pain dele lá, quando ele teve no CQC, e a partir dali ele começou a cair. Por ter contato por trabalhar com pessoas que estão em grandes empresas e que têm acesso a isso, eu lembro que na época do auge do CQC, as pessoas que queriam contratar o Marcelo Tasso para uma palestra em suas empresas, por exemplo, elas tinham que desembolsar pelo menos R$20 mil. E depois de 5 anos, quando a gente já estava meio que numa queda aqui, 2016, 2017, esse valor ele já tinha caído consideravelmente aí e já estava na faixa de chá dos 12. R$12 mil é dinheiro pra cacete pra uma palestra, claro que é. Só que ele não é tanto dinheiro quanto já foram os 20 anteriormente. Marcelo, me processe aí se eu tô passando fofoca que não procede, mas isso foi o que eu escutei de pessoas que uma trabalhava numa grande seguradora lá para 2000 que ser no auge, e a outra foi de uma grande empresa de consultoria de TI. Agora perceba, dos 20, dos 12, será que na época do CQC você via o Marcelo Tasso em inúmeras entrevistas que hoje você pode encontrar no YouTube. Você em 2016, 2017, você via Marcelo Tasso em algumas entrevistas que você que você hoje pode encontrar facilmente no YouTube. Agora, o Marcelo Tasso ele está sendo absurdamente rentável para continuar uma vida no PEN? Não sabemos. E aí eu quero fugir do Marcelo Tasso, porque ninguém melhor do que o Henry Bugalho, nos 2 vídeos que ele fez sobre o assunto. Tudo que eu poderia possivelmente falar sobre o Marcelo Tasso, o Henry Bugalho ele está falando melhor que eu. Então eu não quero foco nisso. Eu quero foco no filtro que vocês têm quando vocês escutam qualquer celebridade que seja falando sobre política. Porque você tem que pensar no momento em que essa celebridade está na vida e na necessidade e nos interesses que ela tem. É que eu não repito o jargão do canal em todo vídeo, e eu acho que isso é um erro brutal da minha parte. Como que eu vou emplacar um jargão no meu canal se eu não fico repetindo ele todo vídeo? Mas lá atrás eu decidi que o jargão desse canal aqui, eles seriam o quê? Esqueci. Que é ideologia gera voto. Ideologia gera voto. Agora, interesses geram políticas.
As políticas são as medidas que realmente mudam o país. E as políticas que realmente mudam o país, ou as políticas que realmente mudam a atitude das pessoas, elas simplesmente não são dadas pela ideologia que as governa, e sim pelos interesses que elas têm no momento em que elas tomam a decisão. O Taz, ele não faz uma pergunta, ou ele não faz uma outra pergunta, ou ele não apoia alguém porque ele tem uma ideologia. O Taz, ele apoia alguém ou faz uma determinada pergunta porque ele tem um interesse, e não venha você dizer que ele não presta por ser desse jeito, porque eu e você somos assim. Pausa para reflexão. Então, você esperar que o Marcelo Taz não haja de acordo com os interesses dele é uma inocência de mundo em relação à realidade do mundo que te cerca muito grande, que eu não quero que você tenha. Quando você for assistir uma entrevista no Roda Viva, eu quero que você saiba que cada uma daquelas pessoas que estão na Roda Viva e que estão olhando para o centro fazendo uma pergunta, todas elas têm os seus interesses, e são esses interesses que farão com que elas perguntem aquilo que elas vão perguntar. E você não deve se surpreender com isso. Agora, essa pergunta, ela foi espetacular para mim. E assim, se você me perguntasse, você tiraria o Marcelo Taz desse programa para que essa pergunta não tivesse existido? Jamais. Jamais faria isso, porque eu acho que essa pergunta ter existido foi espetacular. Primeiro, porque ela me deu a oportunidade de conhecer o Adnet fora do personagem. Japoneses falam Honno baka wa nani mo dekinai, um burro de verdade não consegue fazer absolutamente nada. E você se engana se você acha que o humorista é burro, que o Didi é burro, que o Tiririca é burro. Não, essas pessoas são geniais. Para você fingir que é burro, para você fingir ser o Chaves inocente daquele jeito, você precisa ser um gênio. Um gênio. E você vê ali que o Adnet, fora do personagem, ele é uma pessoa brilhante, é um cara que fez jornalismo, e ele entende muito bem como falar. Quando você assiste um vídeo do Joel Pinheiro e perguntam para ele, você entraria para a política? Ele fala, não, porque aí eu teria que falar pensando no impacto da minha fala, eu não poderia falar o que eu penso. E você vê que o Adnet, ele não só fala o que ele pensa, mas ele consegue calcular exatamente o impacto que a fala dele vai ter. A fala do Marcelo Adnet, ela demonstra um absurdo controle de impacto da fala, coisas que às vezes eu aqui não tenho no meu canal. E eu gostei muito do que ele falou, porque isso está abrindo leque para muitas pessoas que estão interessadas em falar sobre isso, para que elas possam falar. Então, de repente, você vê uma pessoa que você também admira dando um posicionamento que você não concorda, mas você não sabe por que você não concorda. E eu achei, cara, isso brilhante. Quando ele faz aquela pergunta burra do tipo, você não sabe que em Cuba não tem humorista? E ele fala, olha, você está confundindo as coisas aí, eu acho, porque, cara, ser de esquerda não significa que você é autoritarista, não significa que você é comunista. Ser de esquerda... E aí, eu acho que isso deu oportunidade para muitas pessoas que admiram o trabalho do Adnet e que estão aí militando por uma causa que não entendem muito bem, tenham parado e falam, mas pera, dá para ser de esquerda sem apoiar Cuba? Dá para ser. E dá, porque esse negócio de que esquerda apoia Cuba, de que esquerda apoia Venezuela, que esquerda apoia China, isso daí é uma mentira de campanha eleitoral. É uma mentira de campanha eleitoral. Nós deveríamos viver num mundo em que uma pessoa fala que é de esquerda e a outra é de direita, e as pessoas olham uma para outra e falam, pô, bacana. Legal, respeito sua opinião, só acho que tem caminho melhor aí. Mas o fato de ser de esquerda ou de direita não te torna em si uma pessoa má ou iníqua. Então, se você acredita que você está de um lado e a pessoa do outro é iníqua, é porque você já caiu numa estratégia de polarização que o Taz, a pretexto de estar combatendo, ele está tentando impor e estender. Com que interesse? Não sabemos. Não sabemos. Quando você for se basear na sua celebridade para ver em quem você vai votar, pergunte para Ivete Sangalo, lembrei agora. Ivete Sangalo, uma vez perguntaram por que a Ivete Sangalo, com toda aquela com todo aquele carisma, com todo o amor que o país tem por ela, com toda a influência que ela tem, com todo esse poder de regimento que ela tem, por que ela não entrava na política? E ela falava, não, é um perigo, justamente por eu ter tanta influência, é um perigo que eu entre. Eu sou uma boa cantora, eu sou uma boa, eu tenho boa presença de palco, e isso não significa
Isso não significa que eu seja uma boa política, que eu saiba administrar ou que eu saiba quem é um bom administrador. Justamente por ser uma boa cantora que eu não posso ser política, porque eu tenho que fazer bem o que eu faço. Em suma, as palavras dela foram essas. Então, quando você vê, quando você está pensando em quem você vai votar, a última pessoa com quem você deve tentar se informar é com a celebridade da televisão, porque ela é boa para atuar na novela. E isso já é o suficiente. Você tem que pensar na Glória Pires lá, falando, não, eu não posso opinar sobre isso. Por quê? Porque na justificativa dela, ela fala assim, gente, eu sou atriz. Eu sou atriz e eu tenho que atuar bem, eu não tenho que conhecer de cinema. E ela está muito certa em falar isso. Tem gente, tem cientista político, tem gente neutra no meio do caminho. É muito difícil, por quê? Porque a opinião neutra, ela não é patrocinada. Ela não é patrocinada, você tem que garimpar para encontrar. Quando você garimpa a opinião neutra e pega de uma pessoa que não está ganhando absolutamente nada para falar o que ela pensa do cenário, ela te dá uma opinião consistente do cenário. Agora, quando você vai na televisão, a televisão ela vive de propaganda, não dá para você culpar a Globo por se posicionar por alguma coisa. Então você culpar a Globo por ela colocar uma celebridade que defende um determinado político é a mesma coisa de você entrar no seu youtuber favorito e ficar com raiva dele porque ele fala assim, curte aqui, comenta, aperta o sininho e me segue no Instagram. Se você ficar com raiva do cara fazer isso, você está lutando contra a possibilidade dele estar lá falando com você. Bom, esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu gostaria, mas eu me orgulho muito de ter falado sobre isso. E assim, eu sonho com um dia eu sonho que um dia eu possa falar no momento atual da nossa história, eu, Fausto, me posiciono mais para esquerda, dada a realidade do nosso país. Aí você fala, então você é petista, filho da puta, seu arrombado. Não. Eu sonho que um dia a gente tenha uma esquerda com uma representatividade suficiente para tomar pautas de esquerda. Só que isso simplesmente não vai acontecer e a gente pode falar o porquê mais para frente. Não tenham esperança de ter um candidato de esquerda que consiga se manter na esquerda depois de eleito. Isso simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer. É a mesma coisa do Brasil deixar de ser um produtor agrícola, deixar de ser um produtor de minérios e de commodities e virar um líder de tecnologia de ponta no mundo. Não vai virar. Não vai virar porque isso tem a ver com a sustentação de poderes vigentes que impedem que isso aconteça. Não é porque brasileiro é burro, não é porque brasileiro é vagabundo. A Apple, o Google, a Microsoft, todas essas grandes empresas, elas estão desenvolvendo produtos magníficos, contratando a mão de obra especializada do Brasil, porque as nossas universidades geram cientistas, pesquisadores extremamente competentes, executivos extremamente competentes que vão vender o seu trabalho de alta qualidade no exterior e gerar renda e riqueza para outros países. Esses mesmos são os poucos vencedores da nossa corrida. Você que estudou pra caramba para entrar numa federal, você que na federal estudou pra caramba para conseguir uma bolsa, você que foi um bolsista que lutou muito por reconhecimento e oportunidade. Você encontrou oportunidade numa empresa fora do país. E você está trabalhando para o crescimento dela. E é uma estrutura que simplesmente não vai acontecer porque as grandes empresas no mundo elas simplesmente não vão deixar de trabalhar lá para resolverem trabalhar aqui. Logo, o nosso país é controlado aí por cerca de 200 famílias extremamente ricas, poderosas e que detêm todos os canais de comunicação. Eles simplesmente não vão chegar para você e falar assim, agora que o fulano foi eleito, vamos deixar eles aí tomarem pautas que sejam mais igualitárias, que visem o bem do povo e que vise a capacitação da população para que eles possam pensar de maneira independente e gerar riqueza de forma sustentável. A gente nunca vai chegar nesse modelo e se a gente chegar perto disso, vai ter que ser por um caminho muito árduo, por fora, baseado em muito conhecimento. A gente está lutando contra esse conhecimento toda vez que a gente fala, mas esse daí volta no Bolsonaro, esse retardado. Não tem diálogo, sem diálogo não existe desenvolvimento e aprofundamento do debate. A gente não se organiza e não produz nada. Não produz nada. O ódio faz com que continuamente a gente não produza nada. Eu, sozinho, não conseguiremos mudar isso, mas pelo menos não piorar o que já ajuda bastante, para que lentamente as coisas comecem a amadurecer. Eu
no cenário mais otimista de todos, eu consigo acreditar que isso lentamente vai acontecer sim. Que as pessoas lentamente vão criar consciência, pelo menos das artimanhas que as mantêm brigando uma com as outras. Eu acho que esse modelo de polarização, ele está sendo tão usado, mas tão usado que uma hora ele vai se desgastar, as pessoas vão se perceber e vão parar de brigar. Tomara, porque aí a gente começa a crescer. Por hora é isso. Um grande abraço para vocês. Eu precisei voltar aqui porque eu esqueci de colocar um dos pontos mais importantes para você entender a ideia central do vídeo. Sabe para que serve um animador de palco? No programa do Gugu, do Faustão, sempre tem um cara lá abanando os braços, todo ligadão, drogadão lá no meio. Você já reparou que no programa da Xuxa tem animadora de palco, no programa do Luciano Huck tem animadora de palco, e o que elas fazem? Quando o Luciano Huck ele fala um negócio engraçado, aí as meninas vão lá e dão muita risada. Quando o Faustão fala o nome do cara, aí o cara lá começa a abanar os braços. O que é isso? Você tem um gatilho ali de comportamento de manada. Especialistas, eles podem falar, descrever isso de forma muito mais técnica. Eu estou falando aqui como um amigo no boteco te falaria, tá? O que acontece é que quando você pergunta para uma massa em quem que você vai votar e quem que é o melhor candidato, as pessoas elas morrem de medo de dizer. Elas morrem de medo de dizer por quê? Porque tipicamente elas não querem arrumar treta. Então se você pegasse toda a internet, todo o Facebook e colocasse todo mundo na praça da sua cidade, todas as pessoas do Facebook na praça da sua cidade, e se você desse um berro bem alto lá falando assim, vai votar em quem? As pessoas elas se sentiriam inibidas, elas se sentiriam temerosas da recriminação de quem está do lado, e elas evitariam falar em quem que elas iam votar. Tanto que pouquíssimas pessoas elas ficam gritando abertamente em quem que elas vão votar em determinado momento. Nesse momento você espalha num show, você espalha numa multidão pessoas que gritarão o mais alto que puderem em quem elas vão votar, de forma que quando você pergunta para essa massa, você vai votar em quem? Você tem que ter pessoas espalhadas estrategicamente para quê? Para que elas deem a impressão de volume e para que elas possam ser reverberadas por aquela primeira pessoa que estava com medo de dizer que ela ia votar, mas aí ela, por medo de recriminação, não fala. Quando ela vê que de forma espalhada, salpicada ali no meio daquela multidão, tem gente gritando com muita força, com muito ânimo que ela vai votar no candidato A, essa pessoa ela cria coragem e fala, é no A que eu vou votar mesmo. E quando muita gente começa a gritar que vai votar no candidato A, por medo de apanhar da galera toda, você fala, eu vou votar nesse aí também. Então, se você tem dinheiro para contratar essas pessoas que vão fazer barulho e que vão arregimentar pessoas, o ideal é que você contrate no meio de uma multidão a pessoa que é mais alta e que grita mais alto. Para quê? Para que ela seja visível. E no Facebook, no Instagram, na internet, quem são as pessoas que gritam mais alto, que são mais altas? São as celebridades. Por quê? Porque elas têm muitas pessoas que as seguem. Se você tem dinheiro para investir nisso, é nelas que você tem que investir, é elas que você tem que colocar para dentro do seu time e fazer com que elas aceitem e comprem a sua ideia. E se elas não conseguirem isso de graça, muito provavelmente vai valer a pena você investir e descobrir o que presentinho é que essa pessoa quer, para de repente funcionar de forma estratégica no meio da multidão, para fazer com que outras pessoas percam a inibição ou então indecisas passem a apoiá-la. Lembre-se dos seus amigos. Lembrem-se dos seus contatos no Facebook, por exemplo. O que você via mais gente? Você via mais gente falando eu vou votar, ou você via gente replicando e compartilhando o grito de alguém muito famoso que dizia eu vou votar no candidato A? Ideologia gera votos, interesses geram políticas. Para a ideologia gerar voto, ela não precisa estar certa. Para a ideologia gerar voto, ela não precisa estar certa. Ela só precisa ser reproduzida por influenciadores o suficiente para convencer a maioria.